Ultimamente eu decidi fazer uma série de vídeos explicando um pouco sobre como funciona um processo imigratório com base a relacionamento conjugal, que seria o visto de marido ou de esposa de uma pessoa americana. Nesse vídeo eu vou trazer coisas que você precisa saber antes mesmo de casar ou então antes de aplicar o seu visto. Se você já aplicou e chegou nesse vídeo, também não tem problema, antes tarde do que nunca, e eu vou te trazer essas informações. No primeiro momento, você precisa saber que esse processo ele demora muito tempo. Muito tempo quanto? Tá? Em média, nos últimos anos, a gente tem observado que tem durado, contando as duas fases, porque o processo é dividido em duas fases, tem durado de 1 ano e 9 meses a 2 anos, nos casos que não existe nenhum impedimento, nenhum problema com a imigração, o cônjuge consegue imigrar nesse tempo, né? Então, o que me leva a trazer algumas informações a partir disso? Como é um processo que vai demorar muito tempo, você primeiro precisa saber se você está disposto, porque além de tudo tem um relacionamento aí e ele precisa estar bem sólido para receber um tempão distante, né? Porque esse cônjuge, essa pessoa americana, ela precisa estar nos Estados Unidos declarando imposto para ela aplicar para você como marido dela ou esposa dela para ir para os Estados Unidos. Então, vocês vão precisar estar distantes nesse ponto, tá bom? Você também precisa saber que vocês vão precisar de dinheiro, porque é um processo com algumas taxinhas pesadas às vezes. Então, você precisa saber que você vai precisar disso. Além de confiar muito na pessoa, porque você precisa estar ciente de que você está fazendo uma mudança para um lugar onde a sua rede de apoio, sua família não vai estar, e precisa ser uma pessoa legal com você, amorosa com você, porque existem muitos casos de violência doméstica, isso é muito sério, além do tráfico humano, porque existem pessoas que, enfim, judiam da outra pessoa que às vezes é sozinha num lugar diferente. Então, tenha confiança nisso, saiba o que você está fazendo, com quem você está fazendo. Isso é muito importante, tá bom? Antes de mais nada. Vindo por esses pontos, falando sobre casamento, eu também digo que existe uma opção para casar online. É isso mesmo, eu não sabia disso. Eu, quando casei, foi pessoalmente, a gente nem... Talvez na época eu poderia até economizado com isso, casando online por Utah. Vocês podem pesquisar mais a fundo sobre isso, mas eu sei que esse casamento é válido para os outros países, eles aceitam esse casamento e ele acontece de forma online. Então, também é uma informação que vai agregar alguma coisa para vocês. Outra coisa que eu quero dizer é que como é um processo que demora muito tempo, você precisa ter consciência disso no sentido de que você fica ansiosa às vezes, ou ansioso, e você pensa, que eu vou ter que sair do trabalho, vou ter que mudar de casa, e esse sentimento nos invade certas vezes e a gente precisa se manter firmes, porque não é na primeira fase do processo que você vai organizar essa parte da sua vida. Então você vai ter que se manter seguro na sua casa que você já tem, no trabalho que você já tem. Você vai precisar se manter fisicamente, psicologicamente e financeiramente até esse momento de fazer a sua imigração, né? Então essa é uma parte importante. Você também vai precisar de provas de relacionamento, então não destrua conversas de WhatsApp numa briga ou apague suas fotos. Você vai precisar disso para provar que o seu relacionamento é real e a imigração vai querer ver, tanto por um cuidado deles com eles mesmos, quanto um cuidado com você, que pode ser vítima de algum golpe. Em algum momento, algumas pessoas podem cair na internet em alguns papos charlatões. Então isso é muito sério e vocês precisam estar cientes disso. Cientes também de que existe 2 tipos de vistos para a questão de casamento. Quais são esses 2? Na verdade é o mesmo visto, só que um vem com uma condicional, por isso que no título desse vídeo está escrito vistos CR1 e IR1. Porque o CR1 nada mais é do que uma condicional no seu visto de que precisa passar por um tempo de validade do seu casamento. Então, você vai ter 2 anos de condicional. Se você permanecer casada após esses 2 anos, você recebe o Green Card de 10 anos, que é o que não tem condicional mais. E
essa mudança entre o CR1 e o R1 acontece por meio de um formulário. Quando você está chegando ali perto da data de vencimento do seu Green Card de 2 anos com condicional, você precisa aplicar um formulário chamado ROC, que é provar de novo que você ainda está casada e pagar uma taxa de $750 ali naquele momento para mudar para atualizar o seu cartão e ele vir com a validade maior. O seu sponsor, seu cônjuge, ele vai ser seu responsável financeiro até que você se torne uma cidadã, pague seus impostos, faça seus impostos de renda e depois que você tiver 3 impostos, você já pode aplicar para ser cidadã e aí, a partir disso, tomar o seu caminho como cidadã, né? Mas a princípio essa pessoa vai ficar responsável por você financeiramente e você vai precisar confiar nela e é um assunto muito sério, sabe? A pessoa fica responsável por você, você tá indo para um país diferente, então isso é muito importante. É um momento que a imigração toma cuidado com eles, com você. Então, aceite o processo. Também sabendo que esse processo de visto não é um direito que você tem, é um benefício. Então, existem algumas pessoas que acabam passando, não, porque eu casei, eu tenho esse direito. Não, você não tem. A imigração te concede um benefício. Então, você tem que calçar a sua sandalinha da humildade, aguardar o tempo, aguardar os prazos e realmente entender isso, que você está fazendo um pedido de imigração para o governo e você precisa ter paciência e calma. Você também vai precisar, para esse processo, além das provas de relacionamento, documentos que vêm também de casamentos anteriores. Então, por exemplo, o divórcio, você vai precisar de uma certidão averbada. O seu cônjuge americano, se ele tiver um casamento anterior, ele precisa do divorce degree, que é assim que diz. E você, no Brasil, precisa da sua certidão de nascimento de íntegro teor. E se você tiver um filho, ele também tem o direito de entrar na mesma categoria de visto que você. Então, você pode levar o enteado do americano como se fosse filho dele na categoria de principal parente, né? De parentes de primeira via ali, que são as categorias de esposa, filhos e pais, tá bom? Então, você precisa fazer isso. Se seu filho tiver menos de 21 anos, ele entra nessa categoria aí com você. E você precisa dos mesmos documentos seus, precisa para o teu filho também. E ele se enquadra nessa categoria, tá? Algumas mães quiserem deixar nos comentários algumas dúvidas em relação a isso, pode escrever que no próximo vídeo eu vou responder, tá bom? Então é isso que vocês precisam saber. Além de que vocês vão ter que traduzir todos esses documentos, tá? O que tiver em português vai ter que estar em inglês. Então, para provar casamento, geralmente as pessoas usam seguro de vida, conta conjunta, carta com depoimento de parentes, confirmando que vocês realmente são casados, sendo testemunhas disso. E isso, se for escrito em português, precisa estar traduzido para o inglês também. Então, isso é muito cuidadoso nessa parte de você já saber que você vai ter que fazer isso, vai ter que pagar por isso. Então, precisa ter noção de tudo que você vai ter que gastar. A primeira fase do processo, o primeiro formulário custa $535 e eu vou deixar na descrição do vídeo também as informações, valor das taxas, mais ou menos o valor para traduzir documentos, porque vai depender de quantos documentos você tem. E também existem algumas pessoas que fazem um trabalho de como diz, associar. A pessoa faz uma assessoria, né? A pessoa fazer uma assessoria. Então, existem algumas pessoas também, eu posso indicar algumas pessoas para vocês, que preenche o formulário, que também tira dúvidas, óbvio, que tiraram as minhas. Eu conheço 2 profissionais incríveis. Tem uma que tem meu coração, que foi a que mais tirou dúvida, então eu vou deixar a indicação para vocês também nos comentários. E vocês podem procurar essa assessoria, tá bom? Isso ajuda muito, porque se você não sabe preencher o documento, preencher errado é um grande problema. Então,
uma assessoria também pode ser muito legal nessa parte, tá? Então, até o próximo vídeo. Deixem nos comentários as dúvidas de vocês que eu respondo, tá bom? O próximo vídeo vocês têm que saber que eu vou falar já sobre a primeira fase do processo, tá bom? Quanto custa, eu já meio que deixei aqui, mas quanto tempo demora e tudo mais, a gente vai tirar mais dúvidas sobre essa primeira fase. Deixem nos comentários as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos!